Mesmo no início dos anos 2000, tínhamos esse conceito de ser uma porta de entrada entre o Oriente e o Ocidente, certo? E esse conceito estava vivo e trouxe certos benefícios. Nos beneficiamos do trânsito. Nosso setor financeiro nacional se beneficiou porque tínhamos laços muito bons com a Rússia. Era um bom modelo até toda essa história anti-Rússia começar, especialmente após 2014. Nossa geografia aqui é nossa vantagem. Mas em vez de sermos essa porta de entrada, escolhemos o caminho de ser um posto avançado depressivo da Europa. Certo? Essa é a tragédia da Letônia. Olá, pessoal. Aqui é o Pascal do Neutrality Studies. E hoje estou conversando com Romans Skleniks, um ex-jornalista na Letônia, que junto com um ativista político e ex-político da Lituânia, está gerenciando uma plataforma de discussão oposta à mídia tradicional nos Estados Bálticos. Juntos, queremos falar sobre a mídia e a situação política nos Bálticos. Então, Romans, bem-vindo. Obrigado por me receber. Obrigado por participar online. Você realmente entrou em contato comigo porque é jornalista e está trabalhando em seu próprio relatório. Então haverá uma segunda parte desta conversa que será lançada em sua plataforma mais tarde. Mas eu estava realmente ansioso para obter algumas percepções suas sobre qual é a situação nos Bálticos. Pelo que entendo, você faz parte da minoria de língua russa na Letônia e está produzindo informações em russo para os cidadãos bálticos. Cidadãos bálticos de língua russa. Porque você é letão, um cidadão letão que fala russo. Tem havido muita conversa sobre isso na nossa mídia, mas eu nunca tive a oportunidade de falar com alguém. Você poderia nos contar, antes de mais nada, qual é a situação no momento para o seu tipo de minoria? Como vocês estão integrados na sociedade letã? O que está acontecendo com vocês? Sim, é uma história longa e difícil, mas vou tentar resumir. É sobre como a política anti-Rússia e os sentimentos anti-Rússia levam a consequências realmente desastrosas para a chamada nação titular, para os letões. Se falarmos sobre os russos na Letônia, é uma história muito complicada, como eu disse. Por um lado, não quero concordar com aqueles que dizem que temos algo como um regime de estilo nazista aqui. Não, não é tão ruim. Definitivamente não é tão ruim. Mas, por outro lado, eu diria que a política nacional tem sido repugnante todos esses anos. E com o início da guerra na Ucrânia, piorou. Temos a chamada política de integração. A ideia era que os russos na sociedade letã estavam sendo integrados. A propósito, uma vez fui mencionado como um exemplo muito bom de um russo sendo integrado na Letônia. Eu falo letão melhor do que russo. Eu deveria pensar duas vezes antes de responder qual idioma é minha língua nativa. Certo. Eu deveria pensar duas vezes sobre isso. Quando eu estava trabalhando em alguns projetos em Bruxelas, tive reuniões com alguns eurodeputados, políticos letões de direita, nacionalistas e me diziam: Romans, você é um exemplo muito bom de um russo sendo integrado na sociedade letã. E de certa forma, isso era verdade. Eu era totalmente leal a este país. Sim, eu discordava de alguns argumentos da política nacional. National politics, I never thought that dividing the nation in... Eu nunca pensei que dividir a nação em cidadãos e não cidadãos fosse um grande erro. Também sobre fechar escolas russas. Mas ainda assim, em geral, eu sempre fui totalmente leal a esse país. Minha ideia era, você sabe, a Letônia é um novo país com um histórico difícil. E eu pensava que talvez esse tipo de política fosse como uma fase adolescente. Sabe? E com o tempo, o país e os próprios políticos se tornariam mais maduros e perceberiam que o mundo é um pouco mais complicado. Mas esse amadurecimento nunca aconteceu. Em vez de crescer, as coisas pioraram, especialmente quando o conflito na Ucrânia começou. Em algum momento, a chamada integração dos russos passou a ser transformar os russos em letões.
Imagine na Suíça, você teria que tentar transformar um francês em um alemão. Eu não acho que seja uma boa ideia, certo? Ao dizer transformar russos em letões, quero dizer, significa que você tem que adotar uma visão realmente simplificada da história, cultura e do mundo ao seu redor. Isso leva a um pensamento muito simplista, e devo dizer que é algo muito perigoso, porque no final, significa que construindo esse Estado nacional com base em um sentimento anti-russo, o foco principal não é como ser pró-letão, o foco principal é como ser anti-russo. E posso lembrar-lhe dos resultados de tais ideias. Foi o segundo presidente da Ucrânia, Leonid Kuchma, e ele escreveu um livro, Ukraina se ne Rossiya, que significa A Ucrânia não é a Rússia. Ukraine is not Russia. I think it's a bad idea to define. Acho que é uma má ideia definir seu país como sendo anti alguma coisa em vez de ser pró alguma coisa. Eu gostaria de ver meu país, minha Letônia, como uma potência industrial como a Suíça. Tendo empresas como Roche, Nestlé ou Novartis, gostaria que todos nós pensássemos em tais categorias sobre como desenvolver nosso país. Em vez disso, nos tornamos um posto avançado depressivo da Europa. No final das contas, essa política leva a consequências terríveis, também para a maioria letã que vive em nosso país. O que eu realmente quero dizer ao falar de consequências terríveis, certo? Em primeiro lugar, econômicas. Todos sabemos que a Europa está à beira do colapso econômico por causa das sanções anti-Rússia, certo? Bem, no caso dos estados bálticos, é 2 vezes pior, especialmente na Letônia, onde nossa economia era bastante dependente do trânsito. Pretty much dependent on transit. In good times, it made something around. Em tempos bons, representava algo em torno de 20%, um quinto do nosso PIB. Agora se foi. Alguns economistas dizem que nossa empresa ferroviária costumava ser um dos maiores contribuintes aqui na Letônia. Agora alguns economistas dizem que deveríamos demolir nossos trilhos. Não precisamos mais deles. Então imagine isso. Todos sabemos os preços da energia agora. Apenas pense sobre que tipo de desenvolvimento podemos esperar aqui, de que tipo de competitividade podemos falar se temos preços de energia aqui mais altos do que na vizinha Finlândia ou Suécia, certo? Sim. Então é outra questão para nossa política. Como pode ser que tenhamos, como dito, o mercado comum de energia chamado Nord Pool, mas o chamado preço spot da energia é muito mais alto, 10 vezes mais alto do que na Finlândia, por exemplo, certo? É outra questão. E recentemente, ouvimos que os países bálticos anunciaram com muito orgulho que agora estão completamente desvinculados da eletricidade russa. Não há mais eletricidade russa fluindo. E esse foi um momento de orgulho, mas isso não vai tornar a eletricidade ainda mais cara para vocês? Bem, de qualquer forma, mesmo que tenhamos comprado a energia da Rússia, compramos pelo preço de mercado, que era ditado pelo chamado mercado de energia Nord Pool. Mas a questão interessante aqui é, como eu disse, que ao mesmo tempo temos esse mercado comum e fazemos parte do mesmo mercado que a Finlândia, certo? Mas a Finlândia tem os chamados preços spot de energia, às vezes 10 vezes mais baratos do que temos aqui na Letônia. Na verdade, a situação na Letônia não é tão ruim quanto na Lituânia. A Lituânia tinha sua própria usina nuclear, certo? Mas eles a fecharam quando entraram na UE. É outra história, uma longa história. A UE prometeu que construiria uma nova, mas já se passaram cerca de 16 anos e ainda não vemos nenhuma atividade nesse sentido. A Lituânia está comprando algo como 80% de sua energia no exterior. Então, sim, eles têm um enorme déficit de energia. E por outro lado, logo ali você tem a Bielorrússia. Eles acabaram de construir uma nova usina nuclear com energia barata, mas estamos nos desconectando dessa rede, certo? Então, até que as condições climáticas sejam boas, produzimos energia suficiente aqui. Mas a grande questão é, quando chegar um verão seco ou um inverno realmente frio, o que faremos então? Tivemos um exemplo em 2021, quando houve um verão de seca na Suécia.
Então essa foi a crise energética. E a Suécia pode dizer, pessoal, precisamos da nossa energia aqui, então não queremos mais vender para vocês. O que faremos então? Eu não sei. Então, em geral, a situação é que os estados bálticos estão agora se desvinculando voluntariamente da Rússia, em grande medida, e também da Bielorrússia e desses estados vizinhos, o que é inerentemente um fator de risco, porque você diminui as opções de obter energia e interconectividade econômica. Mas, por outro lado, não é ainda pior. Qual é a retórica nos estados bálticos sobre a Rússia? Porque os tons mais agressivos que ouvi de europeus muitas vezes vêm de políticos bálticos ou de políticos poloneses. Essa memória nos bálticos é, claro, muito especial, porque você fazia parte da União Soviética, não apenas como a Polônia, um estado satélite, um país separado dependente, mas politicamente dependente. Você fazia parte da União Soviética. O que esse legado fez à mentalidade de muitos letões, sejam eles letões, como devemos chamá-los, falantes nativos de letão, ou falantes de russo, quinte durante os tempos soviéticos para a Letônia. Você pode desvendar isso um pouco? Into Latvia. Can you disentangle that a little bit? Yes, I would call it. Sim, sabe, eu chamaria isso. Não é apenas sobre a economia. Eu chamaria de uma crise, também algum tipo de crise de identidade. Em russo eu chamo de crise, que significa a crise do pensamento preto e branco. Um pensamento muito simplista. A ideia de ser um posto avançado anti-Rússia prejudicou não apenas a economia, mas a maneira como vemos o mundo, a forma como olhamos para a nossa história. Isso leva a esse pensamento muito simplista. O tempo todo, estão tentando nos vender a ideia de que a Rússia sempre foi a agressora, sabe? Apenas sonhando em escravizar nossas pobres nações bálticas. Na verdade, a primeira pergunta aqui é por que não ter medo dos alemães, certo? No caso, dos estados bálticos. De qualquer forma, é uma catástrofe cognitiva, você poderia dizer assim. Cognitive catastrophe, you can say like that. Ironically, but we forget that. Ironicamente, esquecemos que a própria ideia, se olharmos para a história, de pequenas nações soberanas na parte ocidental do Império Russo, vem de intelectuais russos. Foi em meados do século XIX, quando nenhum letão sonhava com um Estado nacional. O pensador russo Mikhail Bakunin propôs essa ideia de alguns pequenos estados soberanos a oeste do Império Russo. No final, todos os intelectuais letões, que mais tarde promoveram a ideia de um Estado nacional, receberam sua educação nas universidades da Rússia, como São Petersburgo, Moscou e Tartu. Eles receberam sua educação em uma época em que você podia ver placas nos parques de Riga, que eram de propriedade de alemães naquela época, por senhores de terras alemães, afirmando que a entrada era proibida para cães e letões, certo? Muitas pessoas esquecem que os bálticos estão bem dentro da antiga Prússia, certo? Certo. E olha o que temos agora. Temos essa guerra contra a herança soviética agora. Tudo começou com a demolição do monumento aos soldados do Exército Vermelho em Riga. Para ser honesto, é algo que eu também não vou esquecer. O tio da minha mãe foi morto em 1945 nesta guerra, certo? Eu ainda tenho seu pequeno retrato na estante da minha casa e um pequeno livro de Pasternak, o poeta russo, certo? É tudo o que restou dele. Mas essa desconstrução da memória foi longe demais. Agora temos algo como, eu chamaria de macartismo contra a cultura letã, certo? McCarthyism against Latvian culture, right? You remember that Senator MacArthur, right? Back in. Você se lembra disso, senador McCarthy, certo? Nos anos 1950 e 1960 nos Estados Unidos. Macartismo, sim. Há discussões sobre a realocação de monumentos para grandes escritores e intelectuais, não apenas russos, mas também letões, como por exemplo Andrzej Upits, porque eles eram comunistas. Imagine Ernest Hemingway sendo proibido nas escolas da Suíça por ser comunista, ou uma exposição de Picasso sendo fechada em Basel porque ele era socialista, certo? Ou imagine Suvorov sendo deslocado na Suíça, certo? Suvorov being displaced in Switzerland.
right? E isso está acontecendo agora mesmo na Letônia. Quero dizer, esse tipo de tentativa de limpar também a memória da interação letã com a Rússia, certo? Agora temos a discussão em torno do monumento dos fuzileiros letões, que desempenharam um papel significativo na Revolução. Sim, eles eram fuzileiros vermelhos, mas, pessoal, isso é loucura. Vocês estão tentando esquecer sua própria história agora. Eles estão tentando construir uma real idealizada da história. Certo, certo, certo. E claro, isso também leva a uma guerra contra as expressões de opiniões alternativas. Considerando a mesma guerra na Ucrânia, tivemos mídias sendo fechadas. Como eu disse antes, tivemos esse problema com o nosso canal no YouTube, a perspectiva de Anispético sendo bloqueado na Lituânia. Tinha algo em torno de 150 mil assinantes, o que é muito para os estados bálticos. Estamos cansados de quantas vezes foi bloqueado. Agora temos uma história bem recente, a propósito, que aconteceu na Letônia. O jornalista investigativo letão Latolapsa foi preso há 2 semanas. Agora ele está solto. Ele foi preso por 2 dias. Ele estava investigando fraude de dinheiro nas despesas militares da Letônia. Você sabe, estamos comprando equipamentos militares. Queremos alcançar a meta de gastar 5% do nosso PIB em propósitos militares. Então, Latolapsa estava investigando essa questão. Ele tem informações de que algo como 1/3 desses gastos está sendo desviado. Assim, essa prática de guerra contra a liberdade de expressão levou a uma situação em que jornalistas letões estão sendo presos. Então podemos nos parabenizar. É assim que um bumerangue funciona, certo? Começou com jornalistas russos, mas agora também temos jornalistas letões sendo atacados, certo? E outro exemplo de política totalmente errada. Tínhamos algo em torno de 50 mil, eu acho, cidadãos russos vivendo na Letônia antes do conflito na Ucrânia começar. Living in Latvia before the conflict in Ukraine started. They are not treated as bad. Ok, eles não são tratados tão mal quanto os japoneses durante a Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, certo? Não temos campos de concentração sendo construídos aqui. Mas, novamente, você tem que entender que essas pessoas viveram suas vidas aqui. Elas são principalmente pessoas idosas. Elas têm parentes aqui. Elas têm amigos aqui. Mas são tratadas como uma ameaça ao país. Elas são solicitadas a fazer exames na língua letã e a provar sua lealdade ao Estado. Caso contrário, estão sendo deportadas. O último escândalo que conheço é que há uma ameaça de deportação de freiras do mosteiro ortodoxo em Riga porque são cidadãs russas e não falam letão. Acho que isso foi longe demais. Isso é insano para um Estado membro da UERA. A UERA, que se orgulha de ser tão aberta, diversa e acolhedora. Obviamente, há algo muito sinistro acontecendo. Eu também preciso perguntar sobre isso, porque agora com o fechamento da USAID, ouvimos muitos protestos de veículos de mídia e também da Repórteres Sem Fronteiras, dizendo que tanto dinheiro secou para a mídia independente. A mídia independente não está mais sendo financiada. É tão horrível. A mídia independente está colapsando. Você já foi financiado pela União Europeia ou pelos Estados Unidos para sua iniciativa de mídia em língua russa? A mídia independente é que... Toda a nossa mídia. Você tem que entender que a Letônia, e na verdade todos os estados bálticos, é um mercado muito pequeno, certo? E isso sempre foi um problema para a mídia letã, que é financiada por algum tipo de fundo. Por exemplo, quando trabalhei para a Agência Nacional de Notícias, tínhamos programas financiados pelo Parlamento Europeu. Mas eu diria, caso contrário, simplesmente não tínhamos orçamentos para ir, por exemplo, a Bruxelas para cobrir algumas histórias, certo? Sim, sim. Então, sim, mas sabe, outra coisa que quero te contar é como todas as crises ucranianas estão sendo cobertas aqui.
E essa também é uma história interessante, porque eu também estava visitando a Ucrânia como jornalista. E sabe qual foi o maior choque para mim quando visitei a Ucrânia? Não foi a guerra em si. O maior choque para mim na Ucrânia foi quando vi todos esses locais industriais nas regiões orientais, como Kharkov, Dnipro, Kryvyi Rog ou Zaporozhye. Só posso compará-los com algo que você pode ver na Alemanha, na região do Ruhr, o coração industrial, digamos, da Europa, não apenas da Alemanha. Você tem que entender que esses eram os locais onde motores de foguetes, motores de aviação, tecnologias para usinas nucleares e muitas outras coisas estavam sendo produzidas, certo? E então você percebe o potencial real deste país. Apenas imagine que tipo de conhecimento foi acumulado lá, certo? E o que é mais importante? Você entende que a tragédia da Ucrânia começou muito antes de 2022. Começou com uma associação absolutamente cega, eu diria, estúpida e corrupta com a Europa, que estava destruindo tudo o que restava da indústria. Porque esses locais estão se deteriorando. É isso? Eles estão em desordem? Eles não foram usados? Sim, 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 sim. Porque todos eles estavam praticamente ligados à Rússia, certo? Historicamente, eles eram dependentes desses laços. E este é um ótimo exemplo da política definida pelo presidente Kuchma. A Ucrânia não é a Rússia. Ok, você definiu que não é a Rússia, mas não definiu quem você é então. E tudo que você faz é destruir os antigos laços econômicos, mas não criar novos, certo? É um suicídio. Então você começa a entender as raízes do conflito. Então você começa a entender por que Donbass não queria seguir esse caminho. Na verdade, Kharkov e Odessa também não queriam ir por esse caminho, mas sua posição foi suprimida. O Donbass para a Ucrânia era o mesmo que a região do Rheno-Ruhr na Alemanha. E imagine que há uma revolução em Berlim e algumas forças pró-Rússia, por exemplo, tomam o poder, certo? E eles dizem ao Estado Federal da região do Rheno-Ruhr, não me lembro como se chama, acho que Westfália ou algo assim. Ei pessoal, parem de falar seu dialeto nativo e de negociar com a França e os Estados Unidos e outros. Agora vamos negociar apenas com a Rússia, certo? E assim por diante, certo? Acho que essas pessoas teriam muitas perguntas para o governo federal. E isso é exatamente o que realmente aconteceu na Ucrânia, mas ninguém está falando sobre isso dessa maneira. E claro, isso terminou em conflito. Poderia ter sido diferente, na verdade. E de certa forma, a mesma coisa está acontecendo com os estados bálticos. É só que, você sabe, falamos muito sobre a dissolução da União Soviética e como a União Soviética colapsou, mas nunca falamos realmente sobre como os estados sucessores se reconstruíram, ou o que mudou, certo? Porque era uma união. E, novamente, como a União Europeia é uma união, a união de diferentes territórios que se organizaram juntos economicamente e politicamente. E ok, a União Soviética, você pode discutir quanto disso foi voluntário e quanto foi feito sob a mira de um rifle. Sim, mas que era um arranjo político e econômico é indiscutível, eu acredito. E então isso se desfez. E a maioria dos europeus ocidentais não entende o quão difícil foi isso nos anos 1990 para os russos, ucranianos e bielorrussos. E bem, quero dizer, alguns outros, como os estados bálticos, foram imediatamente integrados ao Ocidente, mas outros estados foram ostracizados, especialmente a Rússia. Jeffrey Sachs tem muito a dizer sobre isso, sobre a não integração deliberada da Rússia na casa comum europeia. E agora estamos sofrendo, mesmo 30 anos depois, com as linhas de falha que foram criadas. E você cria essas linhas de falha não apenas entre estados, mas dentro dos países. Então, mesmo dentro de pequenos estados como a Letônia, com cerca de 2 milhões de pessoas, certo? Sim, são números oficiais, mas na verdade não sabemos a situação demográfica real, porque durante esses 30 anos de independência, perdemos algo como 1/3 da nossa população, certo?
É uma catástrofe demográfica, na verdade. E é difícil dizer números exatos, porque, por exemplo, até mesmo meus amigos ao meu redor, algo como metade deles trabalha, por exemplo, 2 ou 3 meses na Alemanha e depois 1 mês na Letônia. Mas eles ainda são cidadãos letões, certo? E eles têm empregos. Então, basicamente, nas estatísticas, mostra que eles vivem aqui, mas na verdade não vivem, certo? Entendi. Então, a sociedade letã, como um todo, curou as feridas do passado, ou elas pioraram? A divisão da sociedade está pior do que há 30 anos, ou está melhor? Worse than where it was 30 years ago, or is it better? I think with all these, Acho que com todas essas medidas de propaganda em vigor, elas estão ficando ainda piores. Há uma guerra cognitiva acontecendo agora. E você sabe, a ideia de que a Rússia, a qualquer custo, quer ocupar nosso país, que é um agressor por natureza, está profundamente enraizada em nossa sociedade. E por outro lado, temos a ideia de que a OTAN é uma espécie de panaceia contra todas as ameaças, sabe? Essas ideias são amplamente distribuídas através da propaganda. Quase toda inimigo data quente que o ursinho da OTAN anticultura contra todas as ameaças. 5 is our insurance against all threat, right? I should say, guys, read it carefully. Certo. Eu devo dizer, pessoal, leiam com atenção. Leiam com atenção. Porque não diz que todo membro da OTAN é obrigado a ir à guerra em caso de algum conflito militar, certo? Mesmo que fizéssemos isso, todos sabemos pela história que acordos e uniões internacionais estão em vigor até que não estejam mais, certo? Vamos ser realistas. Vamos ser realistas neste caso. Nações inteligentes sempre confiam em seu próprio poder, não em uniões. Todos conhecemos essa lição dos clássicos britânicos do grande jogo, certo? A Guerra Fria do século XIX. O artigo 5 diz que the article number 5 says that in the case of attack, no caso de um ataque, outros membros consideram necessário prestar assistência, certo? Você leu o artigo com muito cuidado. Sabe, até Jack Matlock, o último embaixador dos Estados Unidos na União Soviética, disse isso. Alguém, no caso de guerra, pode nos enviar pipoca para melhor aproveitar a ação, certo? Sim. Quero dizer, de muitas maneiras, o artigo 5, todo o apoio que a OTAN deu à Ucrânia poderia ser dado a qualquer um dos estados bálticos se eles fossem atacados. E isso estaria em conformidade com o artigo 5. Eles não estariam violando apenas enviando apoio e deixando os letões, lituanos e estonianos enfrentarem o fogo dos rifles dos russos. Isso estaria totalmente dentro das possibilidades da OTAN. Sim. E agora, na verdade, será muito interessante ver como a nossa opinião pública mudará quando ouvirmos mais sobre este caso de gastos militares da investigação do jornalista Lato Lapsa. Quando as pessoas começarem a perceber que, para alguém, todo esse caso de agressão russa foi apenas um negócio. Mas, a propósito, a história nos ensina que quase sempre é assim. Se você leu A História Não Contada dos Estados Unidos, de Peter Kuznick e Oliver Stone, encontrará casos em que pregos foram vendidos para as necessidades do exército por algo como $5 por item, certo? Mas no final das contas, não é apenas um problema dos bálticos. Você pode ver isso em toda a Europa. Parece-me que a Europa não é a mesma de, por exemplo, 2003, quando tivemos aqueles protestos anti-guerra, os maiores protestos registrados na história contra a guerra. Acho que é hora dos europeus começarem a reconhecer que tudo isso deu terrivelmente errado, certo? Terrivelmente errado. Oh, desculpe, Pascal. Eu só quero te contar outra coisa interessante, que contradiz totalmente a suposição de que a OTAN é nossa panaceia, certo? É o humor dos investidores no momento. Há alguns meses, ouvimos a notícia de que os maiores fundos florestais da Suécia estão tentando vender as florestas que possuem aqui na Letônia. É algo em torno de 2% do nosso território.
Eles estão agora tentando vendê-las, certo? Então isso significa que esses caras acham que investir em nosso país não é mais seguro. Eles não acham que é seguro fazer negócios aqui, certo? Isso também é um indicador. Sim, é. E olhe para isso. Pessoas de negócios vivem do fato de que tomam decisões inteligentes no momento certo. E o que estamos vendo é uma espiral de escalada na Europa e uma guerra por procuração entre a OTAN e a Rússia, travada dentro da Ucrânia. E todos estão cientes de que isso pode sair do controle. E os primeiros a cair provavelmente seriam os bálticos, talvez a Finlândia a sofrer ataques, certo? Talvez a Suécia, porque agora fazem parte dessa aliança. Então a questão para mim é, quando isso aconteceu? Quando aconteceu essa mudança, onde de repente tentar se tornar inimigo da Rússia suplantou a ideia de que ser amigável com a Rússia o manteria seguro? Em vez de estar em um bom relacionamento com a Rússia para estar seguro, a escolha é ser hostil, para dissuadir a Rússia e estar seguro por meio da dissuasão. Isso para mim é uma receita para o desastre. E eu não sei se, em todas as suas observações ao longo dos anos na Letônia, você entende. A Letônia que você conhece, sempre foi um país que pensava que a oposição à Rússia é o que mantém o país seguro. Ou houve uma vez outra maneira de abordar questões de segurança? Não. Definitivamente não. Mesmo no início dos anos 2000, tínhamos esse conceito de ser uma porta de entrada entre o Oriente e o Ocidente. Certo? E esse conceito estava vivo e trouxe certos benefícios. Nos beneficiamos do trânsito. Nosso setor financeiro nacional se beneficiou porque tínhamos laços muito bons com a Rússia. Era um bom modelo até toda essa história anti-Rússia começar, especialmente após 2014, sim, após os eventos na Ucrânia. A propósito, eu tenho isso, devo contar a história. Acho que é um ótimo exemplo de como os mesmos empresários veem a Letônia. É uma história sobre a empresa suíça, Roche. O interessante é que antes da Revolução, que aconteceu no início do século XX na Rússia, a Roche é uma empresa farmacêutica e a maior da Suíça. A maior empresa, certo? Então a Rússia era um dos maiores mercados para a Roche, certo? E quando a Revolução aconteceu, quando os bolcheviques chegaram ao poder, a Roche deixou o mercado russo. Mas depois que eles saíram do mercado russo, ainda temos aquele edifício histórico em Riga. A Roche construiu uma instalação de produção e o escritório principal para a região aqui em Riga. Então você está falando sobre os anos 1920, 1930? Sim, em 1930. Acho que a construção do prédio foi concluída em algo como 1932, certo? Sim. 1930. I think the construction of the building was finished something like 1932, right? Mas por que eles escolheram Riga? Que fazia parte do Império Russo e depois parte de... Naquela época, não. Naquela época, na década de 1930, Riga fazia parte de um estado independente. Mas eles viam Riga como uma forma de talvez entrar novamente no mercado russo, certo? Então, eles também viam Riga como um portal para a Rússia. Portanto, até a história nos diz que isso é uma vantagem para nós. Nossa geografia aqui é nossa vantagem. Mas em vez de sermos esse portal, escolhemos o caminho de ser um posto avançado depressivo da Europa. Essa é a tragédia da Letônia. É por isso que eu queria te perguntar sobre a Suíça, e talvez um pouco sobre o exemplo da Finlândia e o conceito de neutralidade. Acho que há grandes lições a aprender para nós. Quero dizer, falaremos sobre isso na segunda parte desta entrevista. Mas a questão principal é que se você é neutral com sucesso, você é amigável com todos, certo? Você só tem amigos. Mesmo que seus amigos não sejam do tipo amigável,
mesmo que seus amigos coloquem muita pressão sobre você. Mas no papel, as rotas comerciais permanecem abertas. E você se torna esse portal contra a vontade do outro lado sempre. Então a Letônia, de certa forma, é agora um exemplo trágico de um estado que poderia ser uma ponte de conexão na Europa, mas que agora está erguendo uma cortina de ferro, porque, bem, quero dizer, coisas aconteceram. E não queremos exonerar as ações da Rússia. Não queremos culpar tudo na União Europeia. Mas a dinâmica é tal que a Letônia, e a Estônia, e a Lituânia também, podem se tornar o próximo ponto focal desse confronto, em vez de unir o lar comum europeu. Sim, e simplesmente você sabe, é uma armadilha, porque me diga, quem vai investir neste país? Quem vai abrir alguma produção aqui, se quisermos desenvolver nossas próprias economias, se temos esse enorme risco militar, certo, com atitudes tão ruins com a Rússia e preços de energia altíssimos? Então, nenhum benefício, certo? Estamos destruindo nossas próprias economias. É um caminho para lugar nenhum. E quão grande é o apoio, no entanto, na população letã para a atual trajetória política? Deixe-me colocar desta forma. De 10 pessoas na Letônia, quantas concordariam com você? E quantas discordariam e diriam tipo, não, 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 o problema todo é a Rússia. E enquanto nos mantivermos o mais próximo possível da OTAN e da UE, seremos salvos e seremos prósperos. Sabe, eu acho que a propaganda fez um trabalho, e a maioria da população vai discordar de mim nesse sentido. Talvez não tanto, mas a maioria. Mas acho que esse é o caso em toda a Europa agora. No entanto, pelo que vejo nas atividades nas redes sociais, novos canais estão sendo abertos e esse clima está mudando. Algo está começando a se mover na direção oposta. Muitos letões, não apenas russos, mas realmente letões, estão começando a repensar isso. Então, acho que vamos experimentar algumas mudanças aqui. Então, em certo sentido, a questão é, a Letônia seguirá o caminho da Geórgia ou da Ucrânia? Quero dizer, elas se contrastam, porque uma teve uma guerra muito pequena com a Rússia, e depois seguiu em uma direção diferente, decidindo que quer permanecer o mais neutra possível para não ser pressionada. E a Ucrânia se transformou nessa ponta de lança contra a Rússia. Você acha que chegará um momento em que os estados bálticos também terão que decidir se querem ser uma ponta de lança ou voltar a ser uma ponte? Espero que comecemos a pensar em nos tornar uma ponte. É um trabalho difícil descobrir esse caminho, mas simplesmente não vejo outra opção. Caso contrário, nos tornaremos como a Ucrânia. Todos nós vemos em tempo real o que está acontecendo lá agora. O senador McGregor mencionou que o número de vítimas da guerra do lado ucraniano é algo em torno de mais de 1 milhão, certo? Então devemos nos perguntar, queremos isso? Não, a resposta é não. A resposta é um não categórico. A questão é como lutamos contra as pessoas que conseguem fazer esse futuro parecer atraente. Porque eles são esses lunáticos. Quero dizer, os lunáticos. Estamos agora lutando. Estamos agora lutando. Eles disseram a neocons nos Estados Unidos que disseram faremos da Ucrânia o Afeganistão da Europa para a Rússia. E agora temos a situação em que isso aconteceu. Por que alguém gostaria de ser isso? Isso é o que precisa ser desmantelado. É a situação. Última pergunta. A situação para a mídia independente nos Bálticos. Você ainda consegue transmitir e divulgar sua mensagem? Ou com o que você está lutando atualmente? Com cuidado. Cuidadosamente eu consigo. Mas ao mesmo tempo, o canal principal, a perspectiva, da última vez foi bloqueado. Foi algo como, foi na Lituânia, certo? Está baseado não na Letônia, mas na Lituânia. Da última vez foi bloqueado, algo como 2 ou 3 semanas atrás, certo? Então... Bem, eu realmente espero que continue aberto.
E se as pessoas quiserem ouvir mais de você, como a maioria do público deste canal fala inglês, você produz algo também em inglês? No momento não, mas vamos começar a pensar nisso, certo? Quando isso acontecer, me avise e eu distribuirei os links e assim por diante. Roman Skleniks, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Skleniks, thank you very much for your time today. Larry.